Tudo bom? Tá. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por cada vida que está aqui. Pedimos para aqueles que não estão aqui, que o Senhor permita que percebam a falta que faz estar com o corpo. Senhor, nós te pedimos também sabedoria para usar bem esse tempo, aprendendo do Senhor. Que o Senhor nos ajude a olhar para a tua palavra na tua dependência. Me ajude a ser claro naquilo que eu vou colocar. E ajude cada um, Deus, a ouvir com atenção, cada um no seu contexto, cada um com a realidade que vive, e que o Senhor nos dê sabedoria para aplicar às nossas próprias vidas e aos nossos próprios contextos aquilo que o Senhor deseja. Produz em nós, Deus, o caráter de Cristo. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso, Pai. Produz em nós o desejo de obedecer, a transformação, o encher do Teu Espírito. Promove em nós o querer e o realizar, para que a gente possa viver em Cristo e para Cristo. Como maridos, esposas, como pais e mães, como filhos e filhas, e também como trabalhadores, e também como superiores de trabalhadores, para que o teu nome seja glorificado, em especial nessa nova sociedade que o Senhor forma na tua igreja. É o que eu oro, em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bem. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 6. Quero lembrar você que você precisa de algo para anotar. É importante que você faça anotações. Quanto mais sentidos nós utilizamos para aprender, mais a possibilidade que a gente tem de absorver o que nós estamos aprendendo. Então, por isso que, graças a Deus, Deus deu inteligência ao homem para criar um dispositivo que projeta algo da mensagem na parede para que você veja. Deu inteligência ao homem para produzir Bíblias pequenas, para que cada um possa levar a sua Bíblia. Também deu inteligência ao homem para criar coisas que nos ajudam em muitos sentidos, atrapalham em outros, mas ajudam em muitos sentidos, inclusive em ter uma Bíblia ainda menor e ainda mais móvel. Inclusive pode ser o mesmo dispositivo que você vai anotar, porque aí você vai olhar, escutar e anotar. Então, quanto mais sentidos a gente usa para aprender algo, melhor. Eu também quero lembrar vocês que sempre que eu faço perguntas aqui, eu tive que responder essas perguntas primeiro. Eu não prego, eu não alimento vocês com algo que eu não tive que comer antes.
Então, às vezes, quando a comida desce torta, desceu torto em mim também, tá bom? E eu sei que quando a gente começa a entrar na prática das teorias que a gente aprende sobre o Evangelho, nós somos constantemente confrontados com a nossa própria vida. Isso tem vezes que é difícil, é chato, mas é o que é necessário, e é necessário porque Deus colocou na tua palavra, a palavra dele para nos guiar, ok? Semana passada nós vimos que a vida digna do chamado produz filhos obedientes no Senhor e pais que treinam os seus filhos espiritualmente. Nós vimos que filhos que se deixam encher pelo Espírito são obedientes. Eles são obedientes no Senhor, ou seja, eles são obedientes com base em quem Deus é, com base na palavra de Deus. Eles têm um respeito, eles devem ter um respeito pelos seus pais, que traz segurança à vida deles. Nós devemos lembrar os nossos filhos que a desobediência coloca suas vidas em risco. O que é verdade para nós também, né? Quando nós começamos a desobedecer a Deus, há pecado que é para a morte. E nós concluímos com as crianças que elas devem obedecer o papai e a mamãe, assim como eles estarão glorificando a Deus. Devem valorizar o papai e a mamãe, reconhecendo que o papai e a mamãe já viveram mais do que eles e sabem melhor do que eles sobre a vida. E assim eles estarão seguros e não estarão correndo risco de morte. A gente fez a dinâmica com eles aqui na frente. Depois nós vimos que pais que se deixam encher pelo Espírito criam filhos espirituais. Filhos espirituais aqui não tem o sentido como, por exemplo, Paulo usa isso em relação a Timóteo, né, de que é o filho na fé. É o filho mesmo, é o seu filho de carne e sangue, mas produzindo um filho espiritual, produzindo a vida espiritual de seu filho. E como a maior parte dessa segunda parte do livro de Efésios, Paulo também usa aquela construção do despojar e revestir. Então nós devemos nos despojar de irritar os nossos filhos. E nós vimos algumas maneiras como nós podemos irritar os nossos filhos, esperando filhos perfeitos em sua própria força, ao invés de filhos salvos pela graça. Produzindo filhos que ficam deslocados no corpo de Cristo, ao invés de produzir filhos que entendem a unidade do corpo de Cristo. Produzindo crianças, eternas crianças espirituais, ou seja, dando aquele leitinho espiritual para o filho, ao invés de mostrar ao filho a importância de caminhar para a maturidade. Também criando jovens apaixonados pelo mundo, ao invés de jovens que procuram uma vida transformada. Produzindo filhos ingratos e reclamões, ao invés de criar filhos com ações de graça e culto ao Senhor. E também produzindo jovens tolos, jovens que acham que sabem tudo, ao invés de jovens sábios. Sábios porque reconhecem que não sabem viver e buscam nos mais velhos aquilo que eles precisam conhecer do Senhor. Interessante, né? A sabedoria, ela vem relacionada com a humildade. E também uma ordem de se revestir ensinando a obedecer e ensinando a pensar biblicamente. E eu fiz aquela relação, uma vez que ele está falando com pais masculino aqui, homens, pastores da família, certo? Fiz aquela relação também com o mandato masculino que a gente viu um tempo atrás nos homens, do cultivar e guardar, no sentido de que quando você ensina o seu filho a obedecer, você está cultivando algo da palavra de Deus. E quando você ensina o seu filho a pensar biblicamente, você está ajudando ele a guardar aquilo que você ensinou. Tudo bem? E hoje a pergunta que nós vamos ver, estou colocando ali a ideia principal, mas a pergunta que nós vamos ver hoje é como é que as verdades aprendidas em Efésios até agora influenciam as relações trabalhistas. Porque ele vai falar sobre isso aqui. Como é que nós devemos
bendizer a Deus publicamente pelos benefícios além da criação que Ele nos dá através de Cristo em nosso trabalho. Como é que os recursos que Cristo ora para que aqueles que estão em Cristo recebam para viver para Cristo agem no nosso trabalho diário. Como que a paz entre os homens e a paz com Deus influencia o nosso trabalho? Como é que o Pai Celestial, que possui o poder necessário para que aqueles que estão em Cristo vivam plenamente para Cristo, como é que esse Pai age em nós? E o que Ele quer produzir em nós, no nosso trabalho? Como é que a vida digna do chamado e de unidade do corpo de Cristo, à medida que a diversidade de dons age para a edificação do corpo, se relaciona com a nossa vida diária fora do corpo, quando nós não estamos necessariamente trabalhando com o corpo. E, enfim, como é que um estilo de vida sacrificial, próprio aos santos e com ações de graça, influenciam no nosso trabalho? E a lista continua. E para isso a gente vai trabalhar com Efésios 6, 5 a 9, que diz o seguinte: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. A gente vai ver a primeira parte desse texto, quando ele fala dos escravos. E a gente tem visto como em diversos relacionamentos refletem aquele sujeitai-vos uns aos outros. Nós vimos maridos e esposas, nós vimos filhos e pais, e por fim nós veremos funcionários ou contratados que se submetem aos seus superiores, e como os seus superiores se submetem aos seus funcionários. A vida digna do chamado produz trabalhadores honestos e superiores humildes. E o que a gente vai ver hoje é que funcionários cheios do Espírito são honestos em diversos aspectos. Ele começa falando de escravos aqui, né? Ele fala assim, mas está falando de escravos, você está falando de funcionário, né? Esquisito, né? Bom, o escravo é alguém que se rende à vontade de outro. É alguém que se dedica ao próximo, em detrimento dos próprios interesses. Isso é um escravo. É um servo, é alguém que atende outra pessoa. Um homem numa condição servil. Escravidão, a gente tem que entender, ela era comum nos tempos bíblicos. Vale lembrar que nesse contexto, inclusive, Deus colocou leis para Israel para a defesa de escravos. Uma lei trabalhista, entre aspas, da época. Também a gente pode observar que a escravidão dessa época era algo mais relacionado ao direito que todo homem tinha de trabalhar. Essa era a visão da escravidão na época. Todo homem tem direito de trabalhar. E não era uma questão de rebaixar uma raça ou um povo específico, como era feito na escravidão vista no Brasil, por exemplo. Que era um grupo específico de escravos. Não era isso. Por isso, muitos defendem que a relação senhor-escravo da época era algo mais parecido com a relação superior-funcionário que nós temos hoje. Assim como um funcionário, ele pode... O que é um funcionário, né? É alguém que
assume uma responsabilidade de buscar o interesse daquele que o contrata, em detrimento dos seus próprios interesses. Não é verdade? É alguém que tem uma posição de serviço a outra pessoa que está disposta a pagá-lo para fazer aquele serviço. Ok? Ele se submete àquela condição de trabalhador para fazer a vontade do seu senhor, entre aspas. Eu nasci e cresci sem nenhum interesse de produzir compressores de ar-condicionado para carros. Nunca me passou pela cabeça fazer tal coisa. Mas, pela necessidade, eu me submeti a uma empresa que faz isso e eu respondo a alguém lá dentro para buscar o interesse da empresa, em detrimento do meu interesse. Porque, como eu já disse em mensagens anteriores, o meu interesse era ficar na quadra jogando basquete. Mas ninguém teve o interesse de me contratar para fazer isso, né? Porque literalmente eu não estava à altura de tal incumbência. Também, assim como um funcionário hoje, ele pode juntar recursos e se arriscar, né, para ter a sua própria empresa e ser livre dessa relação trabalhador e gerador de empregos para outros, né? Ele pode então ele poderia decidir ser livre. Um escravo, ele poderia conseguir uma oportunidade para ter a sua liberdade. Algo similar a isso, né? Assim, eu vou deixar de ser escravo do meu patrão, entre aspas, e eu vou agora abrir a minha empresa. Vou ter a minha liberdade, né? E aí eu vou, inclusive, poder gerar empregos. Eu vou poder ter os meus escravos. Cuidado com o que eu estou falando, tá? Eu estou falando um paralelo aqui, certo? Vou poder ter os meus funcionários, aqueles que se submeterão a mim em detrimento do interesse deles, para que o meu negócio prospere. Algo parecido com o que poderia acontecer com o escravo que conseguisse a sua liberdade. 1 Coríntios 7, 21, Paulo diz o seguinte: você foi chamado, ele está falando do chamado aqui, é chamado para seguir a Cristo. Você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então existia a possibilidade de um escravo conseguir a sua liberdade. Então veja aqui, assim como um funcionário que se submete a outra pessoa, em quem ele exerce uma função que interessa a essa outra pessoa, a quem ele se submete em troca de recurso que ele precisa para se sustentar e para sustentar a sua família, assim também acontecia basicamente na relação senhor-escravo da época. Claro, não exatamente como hoje, certo? Onde há uma série de proteções contra abusos, direitos e etc., dependendo de onde estamos. Há situações de escravidão, inclusive no nosso país, certo? Até hoje. Mas eu creio que realmente esse é o mais próximo que nós temos hoje no nosso contexto para aplicar esse ensino que Paulo está dando aqui. E o ensino de Paulo aqui é que aqueles escravos deveriam obedecer aos seus senhores terrenos, dando uma dica do que ele vai falar mais para frente, né? Ele especifica que são senhores terrenos. E a palavra que ele usa para obedecer aqui é a mesma palavra, obedecer, usada para os filhos em relação aos seus pais. Certo? Então ouvir uma ordem e obedecer, submeter-se. Então, assim como um filho obedece os seus pais, ou assim como é esperado de filhos que obedeçam os seus pais, é esperado de um escravo que ele obedeça o seu senhor terreno, aquele senhor que ele tem na terra. Assim como uma esposa também tinha a submissão a Cristo como padrão da sua submissão ao seu marido, assim também o escravo deve se submeter como a Cristo. Interessante, né?
parece que uma pessoa bem treinada no seu relacionamento familiar está bem treinada para o seu relacionamento trabalhista. Porque ele consegue enxergar ali a submissão. Imagine uma criança observando a sua mãe, que é em tudo submissa ao seu marido, tendo um exemplo de submissão, a esposa sendo submissa ao marido, como a igreja submissa a Cristo. E agora ele ouve que o escravo tem que se submeter ao seu senhor como a Cristo. Então a minha submissão ao meu patrão, ao meu senhor, é similar àquela submissão que minha mãe tinha para o meu pai. E se ele foi treinado a ser obediente aos seus pais, ele também tem exemplo de como ele deve ser obediente ao seu senhor. Interessante, né? Família, o conceito familiar e uma boa família é fundamental para uma sociedade funcionar bem. Por isso que a nossa sociedade ataca tanto a família. Porque isso vem da palavra de Deus para nós. E essa submissão desse escravo como a Cristo, né, ao Senhor como a Cristo, ela deve acontecer com respeito e temor e com sinceridade de coração. O que também é muito interessante. Porque apesar de estar aqui traduzido respeito e temor, essa não é a melhor tradução. A tradução dessas palavras aqui seria exatamente igual ao que nós vemos em outro texto da Bíblia, que é o temor e tremor. É literalmente isso que ele está falando aqui. É o medo que produz reverência, temor, e o medo que produz tremor, pavor mesmo. Certo? E há um outro lugar que essas palavras são usadas juntas, que é Filipenses 2, 12 a 13. E repare o ensino que Paulo está dando aqui em Filipenses. Ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. É interessante, porque é exatamente o que ele está falando lá no texto, né? Não apenas sobre o olhar, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Temor e tremor a quem? A Paulo? A Deus? Porque se o temor e tremor é para Paulo, na ausência de Paulo, o que acontece? O gato, como é que é? O gato vai embora, o rato faz a festa, né? Então, agora, ele está falando temor e tremor em relação ao Senhor. Assim como a gente deve ensinar isso aos nossos filhos. Por isso que a gente ensina os nossos filhos que quando eles estão em desobediência, eles não estão protegidos. Porque o problema de desobediência deles não é contra nós, é contra Deus. E aí quando eles não estão perto, por que eles vão obedecer? Porque o papai... Não, eles vão lembrar assim, não, Deus está me vendo. É ao Senhor que eu sou obediente. Interessante, né? É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Outra coisa que ele vai mencionar ali em Efésios. Então é muito interessante que Paulo, nesse contexto de Filipenses, ele está falando justamente sobre a obediência a Cristo na sua ausência, exatamente o conceito que ele vai usar em relação aos escravos, posteriormente em Efésios. O temor, ele se refere àquele medo que gera respeito. Enquanto a palavrinha traduzida por tremor, ou que poderia ser traduzida por tremor, ela tem o sentido de alguém que está preocupado porque não confia na sua própria habilidade para satisfazer o que foi solicitado. E esse é o tipo de preocupação que leva um escravo a servir com afinco, com o receio de que o seu trabalho não seja bom o suficiente. Não é verdade que a gente às vezes está no nosso trabalho e fala assim, cara, eu não sei fazer isso aqui.
Ou olha, eu sei, mas será que o que eu sei vai ser o suficiente? Você não sente isso no seu trabalho de vez em quando? Será que é o suficiente? Será que eu vou conseguir? É exatamente esse tipo de tremor que Paulo está falando aqui. E é exatamente esse tipo de sentimento que levaria aqueles irmãos em Filipos, no texto que a gente está vendo, a serem obedientes, mesmo na ausência de Paulo. Será que eu vou ser o suficiente? Por exemplo, quando Paulo sair daqui, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir viver o que ele me ensinou? Então, certamente, esse temor e tremor são produzidos não diretamente em seu senhor terreno, mas como uma resposta de obedecê-lo, assim como o Senhor Deus, a quem esse sim nós devemos temer e tremer, respeitar em última instância. Voltando ali para Efésios, ele também fala da sinceridade de coração, uma honestidade de mente, a virtude de alguém que é livre de hipocrisia, um coração que se manifesta pela generosidade. Poxa, mas então eu tenho que servir ao meu Senhor com generosidade. Interessante, né? Essa semana inauguraram um monumento em São Paulo, na frente da Bolsa de Valores. Trata-se de um touro de ouro. Não me pergunte por que esse símbolo, né? Alguns dizem que tem uma relação com o movimento da bolsa, né? Quando a bolsa sobe como um touro e tudo mais, né? Enfim, é um símbolo. Mas não é esse o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Eu quero chamar a atenção do símbolo do touro de ouro. Mas o que acontece é que pessoas depredaram esse touro como um protesto contra a riqueza. Contra um protesto contra a riqueza de alguns, enquanto outros morrem de fome. Mas isso é um fato, né? Pessoas, muitas vezes, estão nadando no dinheiro, enquanto outras pessoas morrem de fome. Isso é fato. Porém, também é fato de que onde há uma pessoa com muito dinheiro, muitas vezes, lá existe um homem ou uma família que se arriscam constantemente para ter o seu próprio negócio. E tendo muito dinheiro, eles também geram dinheiro para pessoas, geram emprego. Então, reclamar dos ricos é reclamar dos empregos. Já pensou nisso? Onde há emprego, é porque há alguém com dinheiro suficiente para pagar pessoas para fazer aquilo que ele quer que faça. Se nós somos contra a riqueza, nós somos contra o emprego. A gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem sobre isso. Mas o fato que eu quero chamar a atenção, é que onde há um homem de negócio com bastante dinheiro, há um homem que assumiu um risco, principalmente no Brasil, ele assumiu o risco de ter uma empresa e gerar empregos. Eu não estou dizendo que todos esses homens são honestos, eu não estou dizendo que todos esses homens são exemplos no trato com seus funcionários, porque isso a gente vai tratar na semana que vem. Mas o fato é, onde tem pessoas empregadas, tem alguém que está disposto a pagar aquelas pessoas. E protestar em relação à riqueza de alguns por causa da pobreza de outros é justamente protestar contra o emprego. É querer que todos então sejam miseráveis. Algo que era muito parecido com na época que se pensou que você hoje tem provavelmente mais recurso que o imperador romano. Você toma banho todo dia? Garanto para o seu, o imperador romano não tomava. Se tomava banho naquela água que perdia o bebê. Já ouviu a expressão, perdeu o bebê na água do banho?
Porque o bebê era o último a tomar banho, né? Aí já estava a água lá, já estava turva. Né? Então, assim, era ali. A gente abre lá, sai água, né? Então, interessante isso. Ele não tinha acesso à informação e Wi-Fi. Mas, enfim, para a gente refletir um pouquinho. Agora, aqueles escravos cheios do Espírito deveriam trabalhar honestamente, sem hipocrisia e generosamente. Muito contrário do corpo mole, ingratidão e inveja do patrão, que é tão característica de grande parte dos trabalhadores hoje em dia. Por outro lado, ao mesmo tempo que eles respeitam o seu senhor terreno, eles trabalham com a consciência de que não é apenas a esse senhor que de fato estão servindo. Por isso que ele diz: obedeçam-lhes, está? Obedeçam-lhes. Não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Literalmente o que Paulo diz aqui é que aquela obediência não deveria ocorrer sob os olhos dos seus senhores. Mas uma vez que eles reconheciam, uma vez que eles estavam submissos a Cristo, e submissos a Cristo em primeiro lugar em temor e tremor, então eles fariam aquilo de coração. Eles fariam aquilo com o mais profundo do seu ser. Por entender que aquilo é a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi alguém que pregou aqui, que usou a expressão soco no estômago. Né, Renan? Então, para mim, isso é o meu soco no estômago aqui. Trabalhar de uma maneira, no meu trabalho secular, com todo do profundo do meu ser. Veja, não é pelo salário, não é pelo reconhecimento, não é pelo senso de realização, não é por amor à carreira, não é por respeito, não é por qualquer motivo que qualquer especialista de RH da atualidade vai falar que você deve trabalhar dessa maneira. Mas pelo reconhecimento de que aquilo que você está fazendo não é somente para atender o seu senhor terreno, mas para atender o Senhor Supremo. E lembre, ele fala que isso, fazer de coração a vontade de Deus. Você lembra o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o antídoto de uma vida tola. A gente viu isso em Efésios 5, 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Pensa nisso no seu trabalho, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, para escravos, para funcionários, que se deixam encher pelo Espírito obedeçam os seus senhores terrenos, com temor e tremor ao Senhor, obedecendo de todo o coração. Sirva honestamente, com sinceridade, com temor e tremor ao Senhor. Outro texto conhecido que a gente usou várias vezes aqui é Colossenses 3, 22 a 24, é um texto paralelo, né? Ele fala: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor Supremo,
e não para homens, sabendo que receberão do Senhor Supremo a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Esse texto relaciona o trabalho realizado de coração ao Senhor com a herança do Senhor. E Paulo, lá em Efésios, ele também usa o termo recompensa. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um. Primeiro ele usa novamente servindo. Como é que... A questão que Paulo está colocando assim, escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. E agora ele está respondendo a pergunta, como? Como você faz isso? Servindo. Prestando um serviço, se sujeitando. E fazendo isso de boa vontade como ao Senhor. Não para homens. E o motivo para isso é a ciência de que Deus é o Deus que recompensa cada um de acordo com o bem praticado. Vocês sabem o que Paulo está falando aqui. Vocês sabem. Vocês têm a consciência. Vocês têm aprendido. Vocês têm ouvido sobre isso. Vocês têm experimentado essas coisas. E por experimentar essas coisas, por entender essas coisas, por ter recebido o ensino de que Deus recompensa os seus filhos, é que vocês devem fazer isso. E é por isso que o nosso trabalho tem uma relação com a herança futura, mencionada por Paulo no capítulo 1 de Efésios, assim como lá no texto de Colossenses. Ele reconhece que essa herança também não é somente aos escravos, mas também aos livres. Então, amados, a forma como aqueles escravos serviam aos seus senhores terrestres tinha uma relação com a submissão a Cristo, que em última instância tem relação com uma eleição desde antes da fundação do mundo, tem a ver com o bem praticado, que se relaciona como resultado da salvação, as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, ali em Efésios 2:10. E tinha relação com a glória futura, com a herança futura. O nosso trabalho de todo dia, enquanto cristãos, a maneira como nós encaramos esse trabalho, tem relação com o nosso chamado de seguir a Cristo. Por isso eu creio que nós deveríamos buscar sempre ser os melhores funcionários, os mais dedicados, compreendendo que nós não estamos fazendo isso para o nosso chefe terreno, mas em última instância estamos fazendo isso para o Senhor. E ao mesmo tempo, mostrando um santo equilíbrio entre trabalho, família e igreja, nunca negligenciando o trabalho, nunca negligenciando a família, nunca negligenciando a igreja. Isso só é possível porque Deus nos dá graça para isso. E acreditem, mesmo o mundo tem valorizado essas coisas. Mesmo o mundo está entendendo a importância dessas coisas. Só que isso não é algo natural para nós. Porque se fosse algo natural, não seria uma ordem, não é verdade? Mas é uma ordem. É algo produzido por Deus, o Deus que efetua tanto querer como realizar, através do Espírito Santo, à medida que escravos cristãos se deixam encher pelo Espírito.
Assim como nos relacionamentos vistos anteriormente, uma igreja saudável ensinará cristãos a serem profissionais saudáveis. E uma igreja doente ensinará novos erros, né? Ensinos errados sobre o trabalho. Uma igreja com ensino desequilibrado em relação ao trabalho poderá ensinar que o seu membro, a sua ovelha, deve trabalhar como louco para conseguir a sua tão esperada prosperidade, para esperar que Deus abra as portas do céu e derrame as bênçãos sobre ele, bênçãos terrenas. Você quer a sua BMW? Para trabalhar por ela. Deus vai abrir, Deus vai receber, Deus vai restituir, Deus vai não sei o quê. Por outro lado, um outro ensino errado sobre o trabalho que tem sido feito, tem sido dado em muitas igrejas, é que o cristão pode negligenciar o trabalho porque o trabalho em si é uma maldição, que é mentira. Trabalho não é maldição. Deus criou, nós vimos isso, Deus criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. Amados, no céu, quando Deus fizer novas todas as coisas, eu creio que nós vamos trabalhar. Nós vamos cultivar o jardim. Nós vamos fazer aquilo que os homens falharam em fazer. Mas sabe aquele mutirão? Quando você vem no mutirão e que você serve ao Senhor, que você trabalha consciente de que você está servindo ao Senhor, e você sai cansado, mas feliz, porque você trabalhou, tendo comunhão com irmãos, com a consciência de que estava fazendo para o Senhor, e você chega na sua casa exausto, e fala assim, uau, servimos ao Senhor hoje. Eu creio que é esse o trabalho que a gente vai ter, o sentimento em relação ao trabalho que a gente vai ter. E eu creio que é esse o sentimento que Deus deseja que nós tenhamos do nosso trabalho todos os dias. O que é amaldiçoado no nosso trabalho é o resultado. Cardos e abrolhos. Você planta o negócio lá e nasce um monte de porcaria junto. Por isso que os projetos não dão certo. A certeza que você tem, começo de um projeto, a certeza que você tem qual que é? Nada acontecerá de acordo com o plano que você fez. Você faz o plano bonitinho para saber onde você vai chegar e para não perder o rumo. Mas você sabe que daquilo não vai acontecer daquele jeito. É assim. Você sabe que você vai fazer o seu trabalho lá, você vai montar a máquina lá, mas vai ter aquele parafuso que vai espanar, vai ter aquela peça que está faltando. Você tem certeza que vai ter isso. Essa é a maldição do trabalho, mas não o trabalho. Mas esse ensino tem sido dado. De que o cristão pode negligenciar o trabalho porque o trabalho é uma maldição. Não é. O trabalho é uma bênção. O que é resultado de maldição é o resultado do trabalho. Se a gente fosse interpretar dessa mesma forma, filhos não seriam uma bênção, certo? Porque eles dão dor para suas mães. Então, filhos não seriam uma bênção, filhos seriam uma maldição. Mas não é isso que a Bíblia fala. Fala, não, você vai ter filhos que são uma bênção. Filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá. O Salmo já diz. Agora, vai doer mais. Vai multiplicar as dores do parto. Vai doer para criar filhos. Maldição não é os filhos, mas a maldição está na criação e no trabalho e na dor que gera, junto com a bênção dos filhos. Mesma coisa do trabalho. Assim como nos relacionamentos anteriores também, cristãos maduros que fazem a vontade de Deus em seus papéis como pais, filhos, maridos, esposas, mães, filhas e agora como trabalhador, influenciam a igreja. Cristãos maduros e obedientes vão ser uma bênção e exemplos no corpo de Cristo. Cristãos imaduros e ou desobedientes se tornarão maus exemplos, vão contaminar a igreja, afetando a comunhão, afetando a unidade, afetando o amadurecimento do corpo e tudo aquilo que Paulo tem ensinado que deve ser o corpo de Cristo.
Como tem sido o seu testemunho no seu trabalho? Como você tem encarado o seu trabalho? Quando alguém, já usei essa ilustração, vou usar novamente. Quando alguém elogia o seu trabalho, a quem você glorifica? Você fala, poxa, muito obrigado. Obrigado por reconhecer o meu trabalho. Ou você fala algo como, glória a Deus. Se foi bom, é Deus. O que foi ruim, é o mesmo. É isso. Ouvi uma frase essa semana, acho que foi essa semana. Estava ouvindo algumas aulas ali da IBNA. E o pastor Pierre soltou uma frase assim: se o mundo elogia a sua sabedoria, tome muito cuidado. Tem alguma coisa errada. Porque a sabedoria de Deus não faz sentido para o mundo. Então, se o mundo elogia a forma como você recebe elogios, como você recebe reconhecimentos no trabalho, por exemplo, cuidado. Você está fazendo alguma coisa errada. Deveria ser algo mais como, caramba, eu não vou elogiar mais esse cara, porque quando eu elogio, ele fala de Jesus. Ele joga tudo na conta desse Jesus aí que ele segue. Eu vou começar a elogiar Jesus. Ótimo! É isso mesmo! Glória a Deus, é isso mesmo, essa é a ideia. Elogia Jesus, então. Agradeça a Deus porque eu estou trabalhando aqui. Mas isso não faz sentido. Porque é você que está fazendo o trabalho. Não, cara. Se eu estou trabalhando dessa forma como você está reconhecendo, é porque Deus está agindo em mim. E porque eu sirvo, com todo respeito, se for seu chefe, com todo respeito, eu sirvo ao Senhor. Deus primeiro do que o Senhor, meu chefe. E isso deve ser ótimo para o seu chefe. De alguma maneira ele deve entender assim, bom, eu não vejo sentido nisso. Isso é loucura para mim, mas é bom. De algum jeito, eu tenho um bom funcionário. Pode continuar trabalhando. Você precisa de observação para trabalhar com seriedade? Você precisa de olhos te observando para fazer o seu trabalho? Eu tive que responder isso aqui, pessoal. Não é fácil. Porque a gente é assim, não é? Com a diminuição da pandemia, as visitas voltam. As visitas nas empresas voltam. Então, pessoas lá de fora querem vir ver como é que está a empresa. É incrível o efeito que isso tem. Os olhos. Porque no fim o que está vindo não são pessoas, são olhos. Estão vindo observar o que está acontecendo. E o dinheiro investido. O que estão fazendo com o dinheiro que eu estou colocando aí? Ou que às vezes o dinheiro nem é meu, mas eu estou autorizando que seja colocado aí. E aí todo mundo, não, tem que mostrar isso aqui, tem que mostrar isso aqui, mostrar isso aqui. Mostrar isso aqui. Olhos fazem uma diferença. Ou melhor, se os olhos fazem tanta diferença, alguma coisa está esquisita. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando justos e injustos. Em quais circunstâncias você é mais tentado a roubar o patrão, entre aspas, não trabalhando com diligência? Talvez você tenha atividades que você não gosta, coisas que você, assim, eu prefiro não fazer. Bom, você tem um patrão, você tem um superior ali. Ele está pedindo que você faça algo. É pecado? Bom, se é pecado, não faça, ok? Aí não tem discussão. Se é pecado, você vai mostrar com respeito, com temor, respeito. Olha,
Isso eu não posso fazer. Porque isso aqui eu creio que é errado. Isso fere a minha consciência diante de Deus. E aí você está mostrando para ele, eu estou servindo a Deus antes de qualquer coisa. Agora, se ele não está te pedindo nada errado, nada que você vai ter que pecar para fazer, ou melhor fazer, certo? Melhor fazer. Obrigado. Como a sua vida profissional pode afetar seu papel como marido e pai? Amados, aqui nós temos um cuidado a tomar. Porque isso, principalmente quem gosta muito do que faz, vai ser mais tentado nessa área. Né? De ter um desequilíbrio entre o papel de marido e pai. Vamos dizer assim, aquele papel de provedor, marido e pai. Pense o seguinte, a gente está vendo como as coisas se relacionam. Como é que os seus filhos vão enxergar a Cristo e o Evangelho na sua vida, se eles nunca observarem a sua vida? Se você está sempre trabalhando, sempre atrás de uma tela, sempre atrás de uma máquina, seja lá o que for. Ok? Isso é um perigo. Como é que as nossas esposas, como é que nós vamos, maridos, como é que nós vamos servir as nossas esposas se a gente nunca está presente? Ou se quando a gente está presente, é só o resto, é só o bagaço que sobrou ali. E muitas vezes eu reconheço, bom, tem dias que eu chego em casa só o pó. Bom, tem dias, pela graça de Deus, que eu chego em casa um pouco de pó, mas sobra um pouco de sólido ali. Sobra alguma coisa ali. Né? Como a minha esposa vai observar que eu estou servindo a ela, como Cristo serviu a igreja, se eu não estou com ela, se eu não invisto na vida dela. Ah, mas eu estou trabalhando para sustentá-la. É verdade, mas não é só isso que a Bíblia fala para fazer. Não é só isso. Não é só o sustento. Acho que o Renan usou uma frase boa ontem, né? A maioria das mulheres, eu acho que todas as mulheres se afirmou, né? Se você perguntar a ela se ela prefere mais dinheiro ou o marido mais tempo em casa, normalmente elas vão responder, eu preferia ter o meu marido mais tempo em casa. A gente tem que pensar nisso, amados. Estou falando que é fácil, que é simples, né? Eu já falei, né? A minha luta é mais em relação ao ministério, em relação a isso. O tempo que eu invisto, no tempo que eu estou em casa, para servir a Deus no ministério, né? Como o desequilíbrio na vida profissional pode afetar o seu casamento. Falei um pouquinho ali sobre essa questão do marido. Roubar muito tempo, vamos dizer assim, das nossas famílias, das nossas esposas em especial. Como um desequilíbrio nessa área pode afetar a visão de seus filhos sobre o trabalho. Eu comentei isso, né? Quando eu falei sobre filhos, sobre pais e filhos, você pode falar 1000 palavras para o seu filho e um mau exemplo pode derrubar tudo aquilo que você falou. Você pode ensinar o seu filho sobre equilíbrio na vida profissional, na vida familiar, mas o que ele vai aprender mesmo é aquilo que ele olha, é aquilo que ele vê todos os dias. Okay? Então, se ele observa desequilíbrio, seja o desequilíbrio que for, tanto desequilíbrio de meu pai é relaxado no trabalho, como o desequilíbrio de meu pai só faz isso,
trabalho tirou a vida do meu pai. Qual vai ser a visão dessa criança sobre trabalho? Não quero trabalhar. Não quero trabalhar. O trabalho mata. O trabalho tira a vida de uma pessoa. Ou, não quero trabalhar. Por quê? Meu pai não trabalha. Não quero trabalhar. Pense bem, amados, o que você quer. Qual a família? Quando você olha esse texto de Efésios, o que se parece essa família? Né? E como você vai demonstrar para o seu filho como ter essa família? Lutando para ter essa família. Ou o que ele tem observado do que é uma família. É o que ele vai reproduzir, amados. O nosso exemplo é mais definido. Por que que Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vivendo em graça e verdade? Porque além de tudo, ele foi exemplo. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas lutas, porque ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Entende o exemplo? Ele não foi só um exemplo, mas ele foi um exemplo. Ele mostrou assim, ó, aquilo é a vida de um homem. Como nós temos demonstrado a vida de um homem para nossos filhos e filhas. Qual a sua principal motivação para trabalhar? Qual deveria ser? Seja sincero, amado. Qual que é a primeira motivação? É aquele dia que cai o dinheiro na conta? É o elogio que você recebe? É os prêmios da empresa? Duas semanas atrás, eu recebi um prêmio da empresa. De que 5 em 5 anos a empresa dá um prêmio. É legal, né? Como diria o Pierre, elogio igual perfume, você passa, mas não bebe, né? Esse aqui veste, né? Veste, mas não bebe. Se eu comer isso aqui vai fazer mal. É gostoso. E aí você observa, as pessoas têm 20 anos de empresa, as pessoas têm 25 anos, a família vai lá, e todo aquele negócio, né? Diz, nossa, legal, legal, legal. E aí, de novo, eu fiquei imaginando assim, como é que vai ser quando eu chegar no céu? Eu não vou receber um relógio, vou receber uma coroa. E eu vou poder pegar aquela coroa e entregar para o meu Senhor. Eu acho que será um evento muito maior. Eu acho que Deus permite essas coisas para a gente ter assim, ó, um vislumbre, né? Perceba como o homem ele valoriza essas coisas e Deus está falando assim, eu tenho um evento muito melhor para você no final da sua vida. Será muito melhor. Quais comentários desrespeitosos você ouve, ou opiniões pessoais você tem sobre o seu chefe e que não glorificam a Deus? Como você pode lidar com isso? Se existe algo que um dia vai virar esporte olímpico, é falar mal do chefe, né? Todo mundo pratica isso aí. Como é que você reage? É isso mesmo, o cara não sabe nada. Ou algo do tipo, bom, Deus colocou ele lá. E eu acho que ele deve saber alguma coisa mais do que eu. Talvez eu possa aprender algo com ele sobre o que fazer. Talvez eu possa aprender algo com ele sobre o que não fazer. Né? Porque talvez um dia eu esteja na posição dele. E aí todas essas críticas vão cair sobre mim. E talvez eu vá poder fazer diferente, cometer outros erros. Aqueles não, vou cometer outros. Mas foi Deus que colocou ele lá. Tarefas. Leia Efésios 6, medite nos versículos 5 a 8. Ore a Deus por sabedoria para trabalhar com diligência.
Prepare-se para o grupo Céu, lendo e meditando nas perguntas da mensagem. Se necessário, escute, leia o esboço. Peça a Deus que o ajude a enxergar o seu trabalho à luz da eternidade. Nessa semana, pense em possíveis ajustes que você precisa fazer na maneira como tem encarado o trabalho. Faça um plano para lembrar que o seu trabalho é, primeiro, para o Senhor e não para homens. Vou colocar um versículo de hoje na minha mesa, na minha caixa de ferramenta, no meu computador, no fundo de tela, para me lembrar disso. Vou fazer alguma coisa que me lembre que eu estou servindo ao Senhor e não a homens. Vamos orar. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para viver a vida digna do chamado. Nós precisamos do Senhor para entender como essas verdades e como essas coisas que nós vimos hoje em relação ao trabalho podem se tornar realidade na nossa vida diária, cada um no contexto do seu trabalho. Seja trabalhando em empresas, seja trabalhando em casa, com filhos. Ajuda-nos, Pai, a glorificar o Senhor no nosso trabalho e trabalhar com a ciência de que o nosso trabalho tem algo da eternidade, porque é para o Senhor, que vai nos recompensar pelo trabalho que realizamos, e de maneira perfeita. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor pode produzir em nós essa consciência. Ajuda-nos, muda-nos, transforma-nos, Deus, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nós precisamos da tua ajuda para isso. Produz o arrependimento necessário, as mudanças de ideia e as ações necessárias, os planos necessários para que nós possamos te glorificar em todas as coisas, inclusive no trabalho nosso, de todos os dias. É o que eu peço e oro, em nome do seu Filho Jesus. Amém.